Meu irmão, a coisa tá tensa pro lado do governo do amor e também pro excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. E calma aí que eu vou explicar o lereado em rápidas palavras, porque aqui é um vídeo daqueles. Um dos vídeos mais acessados do canal André Carpano em 2025 é justamente sobre o relato do Frank, o ex-PC, que segundo palavras dele, não do André Carpano, supostamente o ministro Alexandre de Moraes teria uma forte ligação com a FARC a qual ele pertenceu no passado. E apesar disso, também foi repercutido amplamente por diversos portais que Donald Trump estaria enviando um diplomata aqui nesta semana. E apesar de ele vir com o objetivo de aplicar sanções ao Alexandre de Moraes, ele veio com uma coisa a mais que acabou surpreendendo a muitos, justamente com a classificação entre as duas FARCs que tem aqui no Brasil como grupo de terror que termina com ISTA. E apesar de tudo, pasmem os senhores, o governo não quis declarar isso, o Estado não aceitou. Bom, e isso aqui tá rendendo e vocês não têm ideia a feijoada que isso daqui tá virando. Bom, mas antes de tudo, não esquece de ajudar o baixinho com aquele like maroto e o comentário aqui embaixo. Qual é o canto do Brasil e do mundo que estou sendo prestigiado pela sua pessoa? E agora, põe na tela BBT e vamos começar com, não essa matéria, isso aqui foi só para ilustrar, é com o vídeo desse rapaz aqui, você já conhece ele, né? Se liga só o que ele tá contando aqui, só pra gente começar. O Estado brasileiro diz a enviado de Trump que discorda da classificação de PCC Comando Vermelho como terrorista. Ui. Faz até sentido, né? Porque, porra, é o Estado brasileiro tomando conta do seu cliente. Exatamente. Agora, falando sério com vocês, né? Exatamente. Quando eu estive na Secretaria de Estado em 2019, em Washington, para poder tratar de algumas coisas com o governo brasileiro, sobre o governo brasileiro, o novo governo, o governo Bolsonaro, eu estive lá em Washington e fui recebido lá na Secretaria de Estado. Um dos assuntos era esse, né? Que o Brasil não queria cooperar com o combate ao narcotráfico e o combate ao terrorismo. Porque, segundo o governo brasileiro, anterior ao Bolsonaro, Lula e FHC, o Brasil não tinha problema com terroristas. Óbvio, né? Porque o Alckmin vai em posse de terrorista. O Lula elogia terroristas. O Lula visita terroristas. O Brasil é um Estado controlado por terroristas. A Suprema Corte é controlada por terroristas. O Executivo é controlado por terroristas. Rapaz. Os presidentes da Câmara e do Senado ficam de quatro para terroristas. Será? Só quem não é terrorista no Brasil é o povo. É verdade, isso é verdade. E quem o povo quer eleger. É. Só que tem um detalhe que ninguém tá falando, né? Fala Quando aí. esses grupos começarem a serem categorizados corretamente como terroristas, Israel vai cuidar deles. Eita, será? Ô gengivão. Bom, apesar disso, tem mais coisa aqui, meu irmão, eu vou deixar esse senhor aqui falar um pouquinho, você conhece esse senhor? Deixa ele falar um pouquinho. Para o nosso ministro da Justiça, ex-STF, Ricardo Lewandowski, PCC e Comando Vermelho não devem ser tratados como terroristas. Tem que fazer o quê? Dar flores? É isso? Rapaz, é isso mesmo? Que coisa, hein? Todo mundo sabe que essa semana, enviado do governo Trump veio ao Brasil para tratar também de cooperação entre os países no combate ao crime organizado, no combate ao terrorismo. E o tapa na cara dos brasileiros foi que o governo brasileiro se negou a tratar crime organizado como terrorismo. Então quem que é? Quem que é, então? Se as duas FARC não são, quem que é? Então todos os policiais que perderam suas vidas morreram em vão. Que país é esse? Esses caras não podem ser tratados como terroristas, mas esses são golpistas e têm que ficar presos. Criminosos são os brasileiros, que acordam cedo para trabalhar, pagam impostos e insistem em lutar pela democracia. Terrorismo no Brasil é ser de direita.
Isso é uma verdade, infelizmente é o que se tornou. Mas peraí que o negócio tá só começando, pera ainda, rapaz. Se liga, porque aqui o governo do amor, meu irmão, governo do amor, mas se lascou, não foi de verde e amarelo não, foi de vermelho mesmo. O vermelho do comunismo, da esquerda, do PT, é o mesmo vermelho do crime organizado. E isso não é uma metáfora, é história. E neste vídeo eu vou te provar. O desgoverno Lula simplesmente rejeitou uma proposta do governo americano para considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Você ouviu bem? Recusaram aquilo que seria um passo essencial para nós começarmos a sufocar o crime organizado no Brasil. Proposta, preste bem atenção, proposta. Se eles fossem considerados como terroristas, esses grupos passariam a sofrer congelamento de bens no exterior, bloqueios financeiros, restrições internacionais para líderes e cúmplices e, principalmente, nós teríamos o apoio de agências internacionais. Ou seja, seria estabelecido um cerco financeiro e logístico que poderia começar a sufocar o crime organizado no Brasil. Mas o governo Lula, ou melhor, o desgoverno Lula, simplesmente disse não. E por quê? Porque eles não querem cortar na raiz. Não, porque aqui, ó, o bonezinho do Lula já tá explicando tudo, né? É simples assim, o bonezinho do Lula e quem apoia ele, mesmo ciente de tudo isso, tem, né, uma certa participação. Aqueles que sempre foram seus aliados, sempre foram aliados da esquerda brasileira. Como disse, o vermelho que você vê no PT, na esquerda, no comunismo, é o mesmo vermelho que você vê no PCC, no Comando Vermelho. Eles têm a mesma origem. Nos anos 70, no presídio de Ilha Grande, foram colocados presos comuns junto com guerrilheiros que haviam recebido treinamento em Cuba e na União Soviética. Exatamente. Ali, as táticas de guerrilha e de organização política foram repassadas para os criminosos comuns. Ao contrário do que pensavam os militares, esses homens trocavam experiências sobre formas de organização e sofisticação de ações criminosas. Os presos comuns aprenderam a fazer greve de fome, a organizar-se em grupos maiores, a ter cautela e a realizar um julgamento antes de matar outros presidiários. Com os presos políticos, eles aprenderam táticas de assalto a bancos, repartição de comida e bebida, contribuição em dinheiro para eventuais necessidades, como pagamento de advogados e ajuda às famílias. Como que é o negócio aí? Os bancos... Ah, rapaz... dos membros de suas quadrilhas e a manter a união contra o Estado. Muitos presos comuns tiveram contato com manuais de guerrilha urbana, obras filosóficas e sociológicas. Foi assim que surgiu o crime organizado no Brasil. Antes desorganizado, fragmentado, depois transformados em organizações com disciplina militar, estratégia política e uma forte infiltração no Estado. A aliança foi selada ali, no presídio de Ilha Grande. E segue até hoje. Não é coincidência que nós já vimos líderes do Comando Vermelho dizerem que tinham diálogos cabulosos com o PT. Não é coincidência nós vermos a esquerda sempre relativizar as ações desses grupos. Não é coincidência que agora o Lula recusou-se a tratá-los como aquilo que são, terroristas. Por que não querem enfraquecê-los? Do que têm medo? Quem estão protegendo? Enquanto isso, o povo brasileiro paga com a própria segurança. Ou melhor, tem um ponto que ele falou aqui que daqui a pouco eu toco novamente, tá bom? E eu vou explicar. Com as próprias vidas. Bilhões vivendo em comunidades dominadas pelo tráfico. Isso sim é opressão. Trabalhadores reféns da violência, os nossos heróis policiais morrendo todos os dias, e um desgoverno que escolhe proteger os criminosos ao invés de proteger a população. Ao rejeitar essa proposta, o Lula mais uma vez escolheu um lado. E novamente, não foi o lado do cidadão de bem. Foi o lado do crime. A grande mídia, como cúmplice do sistema, não vai divulgar essas informações. Então depende de você ajudar a compartilhar o máximo possível esse vídeo. Curte, deixa a tua opinião. É verdade, ajuda aí, ajuda aí. Além disso, a gente vê, né, a confirmação aqui em outros portais que o governo Lula rejeita a proposta americana para classificar as duas FARC como terror que termina com ISTA. Pra você ver. E aqui, uma coisa que a gente não pode esquecer e relembrar é esse episódio aqui. Pra quem não sabe, vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem. Metrópole, viu? Ninguém pode dizer que é mentira, tá no Metrópole. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, não. Dois carros, quem que vai sair? O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, não. O PT com nós tinha um diálogo. Essa favela aqui, ó, essa comunidade, a gente fala favela aqui em São Paulo, o pessoal fala em outros lugares, comunidade, enfim. É lá no Rio de Janeiro, e uma que você não entra com o vidro erguido de carro ali. Ninguém. Ué, vamos ver quem é que entrou com o vidro erguido do carro e blindado? Diálogo com nós cabuloso. Quem foi? Com dois logo? O PT com nós tinha um diálogo. Mostra aí quem é. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, não. O PT com nós tinha um diálogo. Oi! Quem que é? O PT tinha Quem que é aquele senhor um ali? diálogo com nós cabuloso, não. O PT com nós tinha um diálogo. É o Flávio Dino, né?
Que coisa. Ah, ele foi lá. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. É, cabuloso mesmo, né? Bom, aí vem a nossa queridíssima Bárbara do Te Atualizei e faz um excelentíssimo comentário, simbora. Tava vendo as matérias no jornal e aí eu dei de cara com isso aqui. Brasil, diz a enviado de Trump, que discorda de classificar o PCC e o CV como terroristas. Sério? Peraí, o Brasil? Não. Então, o Brasil fala através de seus governantes, que nesse caso é o Lula. É isso. Recado foi dado pelo Ministério da Justiça. E muito me espanta o Ministério da Justiça, responsável pela segurança pública, ver o avanço das facções e o governo americano tentando transformar essas facções em terroristas e dizer não, obrigado, não, eles não são terroristas, são só banditinhos. O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Saburro, disse que não consideram as facções organizações terroristas. Em primeiro lugar, porque isso não se adequa ao nosso sistema legal, sendo que nossas facções não atuam em defesa de uma causa ou ideologia. Sério? Elas buscam lucro através dos mais variados ilícitos. Sério? Eita, olha. Rapaz... Ou seja, no Brasil só é terrorista quem age por ideologia. Se for senhorinhas com bíblias na mão, né, em frente, vocês já entenderam, né? A facção que paralisou a internet de uma comunidade inteira, não, esse não é um terrorista, não. Banditinho ilícito apenas. Mas piora bastante, porque olha só, de acordo com esse secretário, o Brasil tem dado respostas e trabalha ativamente na construção de políticas públicas combatendo essas facções. Sério? Inclusive fortalecendo a integração com os demais países da América Latina. Sério, rapaz? Tipo, meu irmão, tá tudo certo, por que você tá criando esse drama? E sei lá, talvez os Estados Unidos estejam criando esse drama porque as facções criminosas do Brasil têm presença global cada vez maior, diz estudo britânico. Estamos exportando essa galera. O Brasil consegue fazer alguma coisa a respeito? Não. Mas falou pros americanos que tá se saindo super bem numa cooperação com a América Latina. Sério? Lá, do Maduro. Enquanto o governo Lula nega essa classificação de terroristas às facções, a gente tem que ler matéria dizendo que é o Brasil que diz que não queremos não. E você? Você não quer isso não? Brasileiro? Ou brazuelano? Já nem sei mais. Olha, é assim, eu prometi que ia trazer uma explicação. E antes de eu trazer essa explicação, peraí, um reclame do Plim Plim rapidinho. Todo mundo que fez o L ou não fez, mas está vivendo o mesmo momento, sabe muito bem que, infelizmente, café, ovo e carne se tornaram artigo de luxo. E a grana para você, ao menos, comprar aí comida para sua casa, às vezes acaba faltando. Você quer dar um passeio com sua família e não tem condições? Se você se enquadra nessa situação, é porque você precisa de uma renda extra. E se você se enquadra nisso, seus problemas acabaram. O meu amigo Tom Dimas Torres criou um método inovador e aperfeiçoado que, diga-se de passagem, além de você trabalhar no conforto da sua casa, usando apenas o seu aparelho de celular conectado, você pode receber entre 860 a 1.700 reais, ou quem sabe até em dólar. Depende só do seu esforço. André Carpano, como que faz isso então? Quero saber esse método aperfeiçoado. Peraí, muita hora nessa calma. Você vai entrar em contato com o WhatsApp do Tom Dimas. Pega o seu celular, aponta para esse QR Code. Ou então, o primeiro link no comentário fixado. E quando chegar lá, comenta: vim pelo André Carpano. Beleza? Bom, vocês perceberam aí que quase ninguém citou a questão aí da ligação, ou pelo menos o que foi dito a princípio sobre Alexandre de Moraes, porque o diplomata veio, segundo o entendimento de alguns, supostamente para aplicar sanções ao ministro do STF, e isso daí levantou inclusive dúvidas entre muitas pessoas. Bom, apesar de tudo, uma coisa é fato: o governo
quer blindar as duas FARC a qualquer custo. E aquele bonezinho que o Lula estava usando lá entregou o ouro de tudo, né? Associado à informação de que o que foi dito, então, pelo Frank, que supostamente Alexandre de Moraes teria ligação, se confirmado esta confirmação e for tido como terror que termina com lista as duas FARC, você sabe o que vai acontecer? Simples. Quem for das FARC e tiver ligação, todas as suas contas vão ser penhoradas, aliás, bloqueadas, se eu falar o correto aqui. Todas as contas vão ser bloqueadas. Ah, mas nós estamos no Brasil, não tem isso. Meu irmão, todos os bancos do Brasil respondem a qual banco? Você já parou para pensar nisso? Ah, mas fulano de tal tem lá, conta lá em Roma, junto com aquele pastor lá, lembra que foi lá? Então, tem a conta lá em Roma, lá foram beijar a mão do Papa. Então, mas qual que é o banco que manda em todos? Então, meu irmão, por isso que eu tô falando. Na minha opinião, tá dando ruim para geral, viu? A esquerda está desesperada. Porque não depende do que o Molusco falou. Não depende do que o ministro da Justiça, da Segurança, enfim, falou. Não depende deles, não. O que depende é o que eles interpretarem lá. E na minha opinião, a fala deles dentro desse contexto acaba confirmando que nós vivemos um comunismo aqui no Brasil, que nós estamos em um estado de exceção, que nós vivemos dentro de uma ditadura. Até pouco tempo atrás era uma semi-ditadura, mas o momento real é uma ditadura. Assinaram o carimbaram. Assinou, pronto. Foi decretado. Agora, escuta o que eu estou falando. Escuta o que eu estou falando. Aguardem. Isso daí vai render e não é pouco. E eu acredito que supostamente muita gente aí vai ter muita coisa bloqueada, hein? E as sanções que todo mundo estava olhando para Alexandre de Moraes, eu acho que vai se cumprir. Eu acho, apenas uma opinião minha, né? Mas vamos aguardar aí, né? Comenta aí a sua opinião. Não sou especialista em política e muito menos um cientista político, mas a gente conhece alguma coisa, né? E escuta também muita gente falando. E eu acho que isso vai repercutir ainda. Bom, mas enfim, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do Baixinho. Até um próximo vídeo. Fui.